O cheiro de cachaça barata e suor azedo impregnava o ar da sala, um aroma tão familiar que se tornara parte da mobília. A luz pálida da lua, filtrada pela janela empoeirada, desenhava um retângulo fantasmagórico no chão de cimento queimado, iluminando os pés descalços de Antônio, que dormia pesado no sofá, a boca aberta num ronco arrastado. O som da chuva lá fora era um tamborilar constante, um contraponto furioso ao silêncio opressor dentro daquelas paredes. Minhas mãos tremiam, não de frio, mas da força sobre-humana que precisei para chegar até ali. Cada passo do quarto dos fundos até a sala foi uma batalha contra a tontura, contra a dor que ainda latejava em meu ventre, um eco oco de um sofrimento que parecia ter durado uma vida inteira. No meu colo, envolto num pano de prato velho, o fardo pesava. Não era o peso de um recém-nascido, mas o peso de 9 meses de vergonha, de medo, de acusações silenciosas e gritos abafados. Parei diante dele. O homem que dividiu a cama comigo por mais de 50 anos, o pai dos meus 4 filhos, o carrasco dos meus últimos dias. Seu peito subia e descia, alheio ao terremoto que acabara de demolir o meu mundo. Por um instante, uma onda de náusea me subiu à garganta. Era o fim do segredo, o fim do meu cativeiro, o fim da mulher que eu tinha sido. Com um movimento que pareceu lento e deliberado, como se estivesse a ser observado por uma plateia invisível, estendi os braços. O embrulho caiu sobre a mesinha de centro com um baque surdo, úmido. O som foi suficiente para interromper o seu ronco. Antônio se mexeu, resmungou algo ininteligível e abriu os olhos, piscando contra a penumbra. Seus olhos focaram em mim, depois na trouxa disforme sobre a madeira. A confusão em seu rosto deu lugar a uma carranca de desprezo. Ele se sentou, o corpo pesado rangendo no sofá velho. Que diabo é isso, mulher? Sua voz era um arranhar de cascalho. Eu não respondi com palavras. Apenas puxei a ponta do pano, revelando o que havia dentro. Não havia choro. Não havia vida. Apenas uma massa disforme, um aglomerado de carne e vasos sanguíneos. A materialização grotesca do impossível. A prova física da minha vergonha. O rosto de Antônio se contorceu. O cheiro de álcool foi subitamente sobrepujado por um fedor de medo. Seus olhos arregalaram-se. A cor fugiu de suas bochechas. Ele olhou para aquilo, depois para mim, a boca se abrindo e fechando como um peixe fora d'água. Foi então que minha voz saiu. Não um sussurro de mulher submissa, mas um fio de aço, cortante e frio, que vibrou no silêncio da casa. Tá aqui, eu disse, e cada palavra era uma pedra que eu atirava contra ele. Tá aqui o filho que você dizia não ser seu, a vergonha que você jurou que eu carregava. O silêncio que se seguiu foi mais estrondoso que a tempestade lá fora. Foi o som de um mundo se partindo ao meio. E naquele exato momento, eu soube, com uma clareza que me gelou a alma, que a Carmelita que entrou naquele quarto horas antes, grávida de um mistério, havia morrido. E a mulher que agora estava de pé, diante do seu juiz, estava nascendo. Antes de eu desfiar o novelo emaranhado que se tornou minha vida naqueles 9 meses, peço licença para uma parte, um respiro antes do mergulho. Uma história só existe quando encontra ouvidos para acolhê-la, e a minha, por tanto tempo guardada, anseia por esse abrigo. Assim como um bom contador de histórias precisa de quem o escute, eu preciso de vocês. Se esta minha jornada, com suas dores e suas frestas de luz, ressoar em seu coração, considere se inscrever neste canal. É um jeito simples e silencioso de dizer que minha voz, e a de tantas outras mulheres, importa. Um pequeno gesto que me dá forças para continuar a puxar o fio da memória. Meu nome é Carmelita Barbosa. Hoje, os 72 anos pesam mais nas minhas lembranças do que nos meus ossos. Moro em Feira de Santana, Bahia, uma cidade que sabe ser ao mesmo tempo acolhedora e cruel, onde as notícias correm mais rápido que o vento e as paredes têm ouvidos mais atentos que os de um padre no confessionário. Mas a história que vou contar começou no início dos anos 80, num tempo em que a vida de uma mulher era medida pela casa limpa, pela comida na mesa e pelo número de filhos que dava ao marido. Eu tinha cumprido meu papel com esmero. Criei 4 filhos, 2 homens, João e Pedro, e 2 mulheres, Lúcia e Clara, todos já casados, com suas próprias casas e seus próprios filhos. Eu era avó, uma avó. A palavra soava como um ponto final, uma sentença de que minha utilidade como mulher, no sentido mais primitivo que a sociedade entendia, havia se esgotado.
Meu corpo já era terra seca, um campo que já dera seus frutos, e agora só servia para descansar até ser devolvido ao pó. Minha rotina era um relógio preciso, movido a hábitos. Acordava antes do sol, preparava o café forte, sentia o cheiro do cuscuz cozinhando no vapor. Cuidava da casa, das galinhas no quintal, da pequena horta que me dava coentro, cebolinha e pimentão. Antônio, meu marido, saía cedo para o seu pequeno comércio de secos e molhados no centro e voltava no fim da tarde. O humor quase sempre azedo pelo calor e pelo cansaço. Nossa relação, um dia, talvez tivesse tido a doçura do mel de engenho. Mas as décadas, as dificuldades e o silêncio haviam transformado esse mel num melaço grosso, amargo, que grudava e impedia qualquer movimento. Conversávamos o essencial. O feijão tá no fogo? Choveu na roça do compadre? O menino de Lúcia tá melhor da tosse? Nossas vidas corriam em paralelo, dentro da mesma casa, mas em trilhas que não se cruzavam mais. Ele tinha suas amizades no bar, suas partidas de dominó. Eu tinha minha igreja, minhas vizinhas, minhas plantas. Eu não era infeliz. Ou talvez eu estivesse tão acostumada com aquela ausência de felicidade que já não a reconhecia como tal. Era a vida que me foi dada, a vida que eu aceitei. Eu me sentia como um móvel antigo da casa, uma cadeira de balanço na varanda, útil, presente, mas raramente notada, a não ser quando fazia falta. Meus filhos me visitavam aos domingos, meus netos corriam pelo quintal, e o som de suas risadas era o único tempero que quebrava a monotonia dos meus dias. Eu os amava com a força de um rio, mas até esse amor era quieto, um amor de avó que se manifesta em bolo de fubá e colo quente. Eu já havia passado pela mudança da idade, o calorão, as noites mal dormidas, a secura da pele, o sangue, que por 40 anos me visitou pontualmente, havia se despedido há mais de uma década. Eu estava em paz com isso. Era um ciclo natural, a natureza me dizendo que minha tarefa de gerar estava cumprida. Eu era uma matriarca, o tronco de uma árvore cujos galhos já se espalhavam e davam seus próprios frutos. E isso, para mim, era o bastante. Pelo menos era o que eu pensava, até aquela manhã de terça-feira, quando o mundo, meu pequeno e previsível mundo, começou a balançar sob os meus pés. Aconteceu sem alarde, numa manhã de sol forte, enquanto eu varria a terra batida da varanda. Uma onda de enjoo me subiu da boca do estômago, tão súbita e violenta que precisei me apoiar na coluna de madeira para não cair. O mundo girou. As cores da buganvília se misturaram com o azul do céu numa mancha turva. Fechei os olhos, respirei fundo, o cheiro de poeira e flores me invadindo as narinas. Atribuí o mal-estar ao calor, ao café que talvez estivesse forte demais, coisa da idade. Murmurei para mim mesma. Uma desculpa que eu usaria muitas vezes nos meses seguintes. Mas o mal-estar voltou no dia seguinte, e no outro. Vinha em ondas, geralmente pela manhã, uma náusea teimosa que me deixava pálida e sem forças. Depois, veio a fome. Não era uma fome comum, daquelas que um prato de feijão com arroz resolve. Era um buraco sem fundo, um desejo desesperado por coisas estranhas. Um dia, acordei com uma vontade avassaladora de comer jaca verde cozida com sal. Em outra ocasião, passei a tarde inteira pensando em tamarindo com pimenta, coisas que eu não comia há anos, ou que nunca havia misturado. Antônio notou. "Tá com verme, mulher?" Ele perguntou numa noite, me vendo atacar um pedaço de rapadura com uma voracidade que não era minha. "Amanhã passo na farmácia e trago um remédio para lombriga." Eu apenas assenti, a boca cheia de doce. A ideia de vermes era mais palatável do que a outra, a semente minúscula e absurda que começava a brotar no canto mais escuro da minha mente. Uma semente que eu tentava arrancar, pisotear, mas que insistia em crescer. Meu corpo começou a me trair. Meus seios, que há muito eram apenas bolsas de pele macia, ficaram doloridos e inchados. Um cansaço profundo se apossou de mim, um sono pesado que me derrubava na cadeira de balanço no meio da tarde. Algo que nunca me acontecera. Eu, Carmelita, que sempre fui a primeira a levantar e a última a deitar, agora me arrastava pela casa, como se carregasse um peso invisível nas costas. As vizinhas também perceberam. Dona Marinalva, cuja casa era separada da minha apenas por uma cerca de arame farpado, me encontrou no quintal um dia. "Tá indisposta, comadre Carmelita?" Ela perguntou, seus olhinhos miúdos me analisando dos pés à cabeça.
A senhora tá com uma cor pálida, um ar abatido. É a pressão, comadre. Menti, forçando um sorriso. Andou subindo e descendo, sabe como é. O médico mandou eu descansar mais. A mentira saiu fácil, mas o gosto amargo ficou na minha boca. Era a primeira de muitas. A primeira pedra que eu colocava no muro que, aos poucos, eu construiria ao meu redor. O ponto de virada, o momento em que a negação se tornou impossível, foi num domingo, durante o almoço em família. A casa estava cheia. O cheiro de moqueca de peixe que eu mesma preparei pairava no ar. Risadas, conversas, o barulho das crianças. De repente, o cheiro forte do dendê e do coentro me revirou o estômago. Corri para o banheiro dos fundos, a mão tapando a boca, e vomitei tudo o que havia comido. Quando voltei para a sala, pálida e trêmula, encontrei o olhar preocupado da minha filha Lúcia. Mãe, a senhora não tá bem mesmo. Isso não é só pressão. A gente precisa ir ao médico, fazer uns exames. Antônio, do seu lugar na cabeceira da mesa, bufou. É frescura, mulher velha cheia de manias. Suas palavras, ditas em tom de desdém, me atingiram como um tapa. Mas foi o olhar de Lúcia, uma mistura de preocupação e uma outra coisa, uma fagulha de desconfiança que me aterrorizou. Naquele momento, eu soube que não podia ir ao médico. Não podia deixar que ninguém examinasse meu corpo, porque lá dentro, no silêncio do meu ventre que eu julgava adormecido para sempre, algo estava acontecendo. Algo impossível, assustador e, acima de tudo, vergonhoso. O medo, a partir daquele dia, deixou de ser uma sombra e se tornou meu companheiro constante. O medo tem um jeito próprio de se instalar. Primeiro, ele chega como um visitante indesejado, que bate à porta em horas impróprias. Depois ele entra, senta-se na sua poltrona favorita e começa a dar palpites sobre a arrumação da casa. Quando você se dá conta, ele já trocou a fechadura da porta e você se tornou prisioneira dentro do seu próprio lar. Foi assim que aconteceu comigo. As semanas se transformaram em 2 meses. Meu corpo continuava sua rebelião silenciosa. A náusea matinal se tornou uma companheira fiel e minha cintura, antes marcada pelo uso do avental, começou a desaparecer. Eu me olhava no espelho velho e manchado do guarda-roupa, de perfil, sugando a barriga o máximo que podia. Mas não adiantava. Havia uma teimosia ali, uma curva suave, mas inegável, que não pertencia ao meu corpo de 70 anos. Comecei a escolher minhas roupas com o cuidado de uma fugitiva. As saias retas foram para o fundo da gaveta, substituídas por modelos mais rodados, de tecido grosso. As blusas justas deram lugar a batas largas, que eu mesma comecei a costurar, usando a velha máquina de pedal que rangia como um animal ferido. Eu me cobria em camadas de pano, mesmo no calor escaldante de Feira de Santana, na esperança de que os tecidos pudessem esconder a verdade que meu corpo insistia em gritar. Minhas idas à feira livre, antes um prazer semanal, se tornaram uma tortura. Eu andava de cabeça baixa, evitando os olhares, sentindo cada cumprimento, cada benção, Dona Carmelita, como uma investigação. Eu me sentia nua sob o sol do meio-dia, exposta, um livro aberto cujas páginas todos tentavam ler por cima dos meus ombros. O medo de que alguém notasse, de que uma vizinha mais atenta comentasse: "Nossa, Carmelita, você engordou, não é?", me fazia suar frio. A negação era meu único escudo. "É inchaço", eu dizia a mim mesma, enquanto amarrava a saia com mais força. Gases. O feijão não me caiu bem. É gordura de velha, que se acumula onde não deve. Eu repetia essas mentiras como um mantra. Uma reza desesperada para convencer não só os outros, mas principalmente a mim mesma. O pior era a noite. Deitada na cama, ao lado do corpo adormecido de Antônio, o silêncio da casa ampliava o som da minha própria respiração, do meu coração batendo descompassado. Eu colocava a mão sobre meu ventre. Estava mais firme, mais arredondado. E no silêncio do meu quarto, no escuro que escondia meu rosto, eu me permitia a pergunta proibida. Meu Deus, será possível? A resposta era um terror tão profundo que me deixava sem ar. Era impossível. A ciência, a natureza, a minha própria experiência de vida, tudo gritava que não. Uma mulher na minha idade, com o corpo já fechado para a vida, não podia gerar. Era um disparate, uma aberração. E se era uma aberração, só podia ser 2 coisas: um castigo de Deus por algum pecado que eu nem sabia ter cometido, ou a prova de uma falta ainda maior.
E era aí que o medo se transformava em pânico, porque eu sabia o que Antônio, o que a cidade inteira pensaria. Ninguém acreditaria num milagre. Ninguém veria aquilo como uma dádiva divina. Veriam como uma traição, uma vergonha. A velha Carmelita, a avó respeitável, a esposa dedicada, manchada pela suspeita de adultério na velhice. A imagem era tão humilhante, tão devastadora, que eu preferia pensar que estava doente, que um tumor crescia dentro de mim, a ter que enfrentar aquela acusação. Uma noite, a lua cheia iluminava o quarto com uma luz prateada. Antônio roncava, virado para o outro lado. Eu não conseguia dormir. Levei minha mão à barriga, como fazia todas as noites. E então, eu senti, ou pensei ter sentido, uma vibração leve, um tremor minúsculo, como o bater de asas de uma borboleta presa. Meu coração parou. Prendi a respiração, mantendo a mão firme no mesmo lugar, esperando. Nada. Teria sido minha imaginação? Um espasmo muscular? Fiquei ali, imóvel, por um tempo que pareceu uma eternidade. O silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo ronco de Antônio e pelo zumbido de um pernilongo. Mas eu sabia o que tinha sentido. E naquele momento, a negação se espatifou em 1000 pedaços. Não era inchaço, não era gordura. Era algo vivo. E o medo, que até então era um prisioneiro dentro de mim, arrombou as portas e tomou conta de tudo. O silêncio de Antônio era mais cortante do que qualquer palavra. Ele sempre fora um homem de pouca conversa, mas agora um tipo diferente de quietude se instalara entre nós. Uma quietude pesada, carregada de eletricidade, como o ar parado antes de uma tempestade. Ele me observava. Eu sentia seus olhos em mim quando eu estava de costas, lavando a louça na pia. Sentia seu olhar me medindo quando eu me levantava da mesa. Era um olhar frio, analítico, o olhar de um juiz examinando o réu. Ele parou de me tocar. Não que fôssemos um casal de grandes afetos, mas um toque no ombro ao passar, uma mão que se encostava na minha ao pegar o saleiro, eram pequenos gestos que pontuavam nossa convivência. Tudo isso cessou. Agora, ele mantinha uma distância calculada, como se eu estivesse contaminada por uma doença contagiosa. A cama, antes um espaço compartilhado, tornou-se um território dividido por uma fronteira invisível e intransponível. As acusações começaram de forma velada, em pequenas farpas lançadas no meio de conversas banais. A comida hoje tá com um gosto diferente, ele disse um dia, empurrando o prato. Andou aprendendo receita nova por aí? O por aí foi dito com uma entonação que não deixava dúvidas sobre seu significado. Em outra ocasião, eu estava costurando uma das minhas batas largas na varanda, e ele parou à minha frente de braços cruzados. Tanta costura, tanta linha, tanto pano. Vai abrir uma loja, é? Ou tá fazendo roupa nova para alguma visita importante que eu não tô sabendo? Eu fingia não entender. Baixava a cabeça, murmurava uma desculpa qualquer e continuava meu trabalho, as mãos trêmulas, o coração martelando no peito. Cada indireta era um pequeno corte, e eu já me sentia sangrar por dentro. A paz da minha casa, mesmo que fosse uma paz frágil e monótona, havia sido roubada. O ar estava envenenado pela desconfiança. O momento que mais me marcou foi numa tarde de sábado. Eu estava cansada, um cansaço que pesava na alma, e me deitei no sofá por alguns minutos. Adormeci. Acordei com a sensação de estar sendo observada. Abri os olhos e vi Antônio parado no meio da sala, olhando para a minha barriga, que a blusa larga não conseguia disfarçar completamente enquanto eu estava deitada. Seu rosto não exibia raiva. Era pior. Havia uma mistura de nojo e incredulidade, uma expressão que eu nunca vira nele em 50 anos de casamento. Ele não disse nada. Apenas balançou a cabeça lentamente, um sorriso de escárnio se formando no canto de sua boca. Depois, virou as costas e saiu, batendo a porta da frente com força. Naquela noite, ele chegou tarde, cheirando a cachaça mais do que o habitual. Não me dirigiu a palavra. Apenas pegou um travesseiro e um lençol do armário e foi dormir no sofá. A partir daquele dia, ele nunca mais voltou a dormir na nossa cama. O sofá se tornou seu território. E o quarto, minha cela. Eu passava as noites em claro, ouvindo seus resmungos, seus roncos, o som dele se virando no estofado velho. A casa, que já era silenciosa, mergulhou num mutismo sepulcral. Nós nos movíamos como fantasmas, evitando nos cruzar nos corredores, nossos olhares nunca se encontrando. Eu me sentia suja,
A acusação não dita dele era como uma lama que me cobria, que se infiltrava na minha pele e no meu cabelo. Eu me olhava no espelho e não via mais a Carmelita de antes. Via uma mulher estranha, cujo corpo a havia traído, cuja honra estava sendo pisoteada em silêncio pelo homem que jurara protegê-la. E a semente da raiva começou a brotar em mim. Uma raiva silenciosa, impotente. Raiva dele, por me julgar sem provas, sem uma única palavra. Raiva de mim mesma, por não ter a coragem de enfrentá-lo, de gritar a verdade absurda que nem eu mesma compreendia. Raiva de Deus, por me colocar naquela situação inexplicável. E principalmente, raiva daquela coisa que crescia dentro de mim, a fonte de toda a minha miséria. Aquilo não era uma bênção. Era uma maldição que estava destruindo o pouco que me restava de vida e de dignidade. Se a minha casa se tornara uma prisão, o mundo lá fora se transformou num tribunal. Feira de Santana, como toda cidade do interior, vive do que se vê, e principalmente do que se cochicha. E eu, Carmelita Barbosa, a avó discreta, a beata da missa das 7, havia me tornado, sem querer, o assunto mais saboroso na boca do povo. Tudo começou com olhares. No armazém de seu Manolo, enquanto eu escolhia o feijão, sentia os olhos da esposa dele, Dona Elvira, me queimando as costas. Quando eu me virava, ela desviava o olhar rapidamente, fingindo arrumar as latas na prateleira. Na padaria, o moço do balcão, que sempre me cumprimentava com um sorriso, agora me olhava com uma curiosidade maliciosa. Depois dos olhares, vieram os sussurros. Eu passava na rua e as conversas nas calçadas diminuíam de volume, transformando-se em murmúrios inaudíveis. As comadres paravam de abanar seus leques, seus olhos me seguindo até eu virar a esquina. Eu não precisava ouvir para saber sobre o que falavam. Meu corpo, envolto em vestidos cada vez mais amplos, era a pauta da discussão. O golpe mais duro veio de onde eu menos esperava, na porta da igreja. Eu nunca faltava à missa de domingo. Era meu momento de paz, de conexão com o sagrado. Mas até aquele refúgio me foi roubado. Num domingo, após a missa, um grupo de senhoras, as mesmas que rezavam o terço comigo todas as quartas-feiras, formou uma rodinha perto do cruzeiro. Quando me aproximei para cumprimentá-las, a conversa cessou abruptamente. Dona Laurinda, a mais faladeira de todas, me olhou de cima a baixo com um sorriso que não chegava aos olhos. Andou sumida, Carmelita. E parece que anda se alimentando bem, não é mesmo? Disse ela, e as outras soltaram risadinhas abafadas. O veneno na palavra bem era palpável. Senti o sangue subir ao meu rosto. Fiquei sem palavras, a garganta seca. Apenas murmurei um com licença e saí apressada, sem olhar para trás. As risadas delas me seguiram como pedras atiradas nas minhas costas. Naquele dia, eu chorei. Chorei de raiva, de humilhação. Chorei por ter minha fé e minha devoção postas em dúvida, por ser julgada no único lugar onde eu esperava encontrar amparo. A partir de então, evitei sair de casa. Pedia a um menino da vizinhança para fazer minhas compras, inventando dores nas pernas, enxaquecas, qualquer desculpa para não ter que enfrentar a rua. Meu quintal se tornou o limite do meu universo. As paredes da minha casa, antes uma prisão, agora eram também um esconderijo. As visitas de Lúcia, minha filha, tornaram-se um misto de alívio e agonia. Eu a amava mais que tudo, mas seu olhar era o mais difícil de suportar. Havia uma preocupação genuína, mas também uma confusão que beirava a desconfiança. Ela não ousava perguntar, mas a interrogação estava ali, em seus olhos. Mãe, a senhora está cada vez mais reclusa. As pessoas comentam. Dizem que a senhora não está bem, que... Ela começou a dizer um dia, sentada na cozinha enquanto eu coava o café. Dizem o quê, Lúcia? Dizem o quê? Interrompi, a voz mais áspera do que eu pretendia. Ela se assustou com meu tom. Dizem coisas, mamãe, coisas maldosas, que a senhora... que o seu corpo mudou. É inchaço, já te disse. Problema de rins. Menti mais uma vez, virando o rosto para que ela não visse a vergonha em meus olhos. Então, por que não vamos ao médico? Um exame de sangue, uma ultrassonografia. A gente acaba com essas conversas, mãe. A gente mostra para todo mundo que é só doença. O pânico me gelou. Médico, exame. A verdade viria à tona. Uma verdade que nem eu sabia qual era, mas que certamente me destruiria. Eu não vou a médico nenhum.
disse eu com uma firmeza que a deixou boquiaberta. Eu conheço meu corpo. É coisa de velha. Vai passar. Lúcia não insistiu, mas o silêncio que se instalou entre nós foi pesado. Ela me olhava com tristeza, talvez com decepção. Ela via a mãe forte, a rocha da família, se transformar numa mulher assustada, arredia, que se escondia atrás de mentiras e de portas fechadas. E eu, por dentro, me partia em 1000 pedaços por não poder lhe contar a verdade, por não poder dividir com ela o peso daquele segredo absurdo. Eu estava completamente só, cercada por inimigos do lado de fora e por um mistério aterrorizante do lado de dentro. A solidão nunca fora tão palpável. Era um gosto amargo na boca, um frio constante na espinha. A tempestade, que vinha se formando há meses em nossa casa, finalmente desabou. Aconteceu numa noite quente e abafada, daquelas em que o ar parece pesado demais para respirar, e os grilos cantam um coro enlouquecido. Antônio chegou mais tarde do que de costume, o andar cambaleante e o hálito forte denunciando a longa parada no bar do Zé do Brejo. Eu estava na cozinha, terminando de lavar os pratos do jantar que ele não comera. Ouvi seus passos se arrastando pela sala, o baque de algo caindo. Fiquei quieta, esperando que ele simplesmente se jogasse no sofá e dormisse, como vinha fazendo. Mas em vez disso, seus passos vieram na minha direção. Ele parou no batente da porta da cozinha, o corpo se apoiando no umbral. A luz fraca da lâmpada amarelada lançava sombras em seu rosto, acentuando as rugas e a expressão sombria. Seus olhos estavam vermelhos, injetados de raiva e de cachaça. "Tava me esperando, Carmelita?" Ele perguntou, a voz empastada. "A janta tá no forno", respondi sem me virar, continuando a esfregar um prato com uma força desnecessária. "Não quero sua janta." Ele cuspiu as palavras. "Não quero nada que venha de você." Continuei em silêncio, rezando para que ele fosse embora. Mas ele não foi. Deu mais um passo para dentro da cozinha, o cheiro de álcool se tornando sufocante. "Eu ouvi umas coisas hoje lá no bar", ele começou, a voz num tom perigosamente baixo. "Umas conversas sobre você, sobre a sua barriga." Meu coração disparou. Parei de esfregar o prato, mas não me virei. Fiquei de costas para ele, a espinha rígida, as mãos mergulhadas na água ensaboada. "O povo não tem o que fazer, Antônio. Vive de inventar histórias." Ele riu, uma risada seca, sem humor. "Inventar? Eu não sou cego, mulher. Eu não sou idiota. Eu vejo você se arrastando pela casa, com essa sua cara de santa do pau oco. Eu vejo essa barriga crescendo debaixo desses panos de saco que você usa agora." Ele deu a volta na mesa e parou na minha frente. Fui forçada a encará-lo. O rosto dele estava a centímetros do meu, a fúria queimando em seus olhos. "Me diga, Carmelita," ele sibilou, o hálito quente batendo no meu rosto. "Me diga que milagre é esse? Uma mulher da sua idade, seca feito um galho de maracujá, de repente aparece prenha? Que santo poderoso andou te visitando enquanto eu estava fora?" A humilhação era tão grande que me senti pequena, insignificante. As lágrimas queimavam meus olhos, mas eu me recusei a chorar na frente dele. "Não fale besteira, Antônio. Eu estou doente. É um inchaço, um cisto." "Cisto!" ele gritou, a palavra explodindo na cozinha. "Você me toma por um imbecil? Acha que eu nasci ontem? Eu sei muito bem o que faz uma barriga de mulher crescer desse jeito." Ele se afastou, andando de um lado para o outro na pequena cozinha, as mãos na cabeça, como um animal enjaulado. 50 anos! Ele vociferou, apontando um dedo trêmulo para mim. 50 anos eu te dei meu nome, meu teto, meu pão. E é assim que você me paga? Se deitando com outro? Me trazendo um bastardo para dentro da minha própria casa? Uma vergonha, uma desonra. E então ele disse a frase que ficaria gravada a fogo na minha alma. "Velha parida? Isso não é coisa de gente. Isso só pode ser coisa do demônio." Cada palavra foi um soco no meu estômago. Coisa do demônio. Bastardo. Desonra. As acusações que eu tanto temia agora eram ditas em voz alta, ecoando pelas paredes da minha casa, selando meu destino. Eu não respondi. Não havia o que responder. A verdade era tão absurda que soaria como a maior das mentiras, e a mentira que ele acreditava era tão sólida em sua mente que nenhuma palavra minha poderia derrubá-la. Fiquei ali, parada, enquanto ele continuava a despejar seu veneno, sua raiva, sua humilhação sobre mim. Eu apenas absorvia,
em silêncio. E naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. A última fagulha de respeito, de consideração que eu ainda nutria por aquele homem se apagou. O que ficou no lugar foi um vazio frio e uma certeza. Eu estava sozinha. Terrivelmente, irremediavelmente sozinha. E a partir daquela noite, a guerra silenciosa em nossa casa se tornou uma guerra declarada. Depois daquela noite de fúria, a casa mergulhou numa paz podre, a paz dos cemitérios. Antônio não gritava mais. Ele me ignorava com uma dedicação assustadora. Eu me tornei invisível. Se eu estivesse na sala, ele ia para o quintal. Se eu estivesse na cozinha, ele se trancava no quarto. Nossas refeições eram feitas em horários diferentes. A comida que eu deixava no fogão para ele muitas vezes amanhecia intocada. Ele preferia comer qualquer coisa na rua a aceitar um prato de comida feito pelas minhas mãos impuras. A casa, meu único refúgio, se tornou minha prisão de segurança máxima. Cada cômodo era uma cela, cada janela uma grade. O silêncio era meu carcereiro. Um silêncio que gritava acusações, que ecoava as palavras venenosas de Antônio. Velha parida, coisa do demônio. As frases se repetiam na minha cabeça. Um rosário de injúrias que eu rezava contra a minha vontade. Os dias se arrastavam, longos e idênticos. Eu acordava, cuidava das minhas obrigações domésticas com a precisão de um autômato e depois me sentava na cadeira de balanço, na varanda dos fundos, de onde a rua não podia me ver. Ali, eu passava horas, olhando para o meu pé de mamão, para as galinhas ciscando, para as nuvens se movendo lentamente no céu. Meu mundo havia encolhido até caber naquele pequeno quintal. Meu corpo continuava a sua jornada incompreensível. A barriga crescia, pesada e redonda. Era o quarto, o 5º mês. Eu já não conseguia mais ver meus próprios pés. Dormir se tornou uma tarefa difícil. Eu me virava de um lado para o outro na cama vazia, tentando encontrar uma posição confortável, mas o peso no meu ventre me desequilibrava. As noites eram longas, preenchidas por insônia e pensamentos sombrios. Eu rezava como nunca antes. De joelhos no chão frio do quarto, eu implorava a Deus por uma resposta, por um sinal, por misericórdia. Meu Deus, por que eu? O que eu fiz para merecer esse castigo? Se é um filho, por que agora dessa forma? Se é uma doença, por que me deixar sofrer essa humilhação? Tira isso de mim, Senhor. Tira essa vergonha de dentro de mim. Minhas preces eram sussurros desesperados no escuro. Lágrimas silenciosas molhando o cimento do chão. Mas o céu parecia de chumbo, e minhas palavras não passavam do telhado. O isolamento me fez mergulhar nas minhas próprias memórias. Eu me lembrava das minhas outras gestações. A alegria da primeira, a ansiedade da segunda, o cansaço da última. Lembro dos chutes, dos soluços dentro da barriga, da conexão profunda que eu sentia com a vida que carregava. Mas desta vez era diferente. Não havia conexão. Havia apenas um peso estranho, um volume que me empurrava os órgãos, que me tirava o fôlego. Era como se eu carregasse um alienígena, um fardo que não era meu. O medo de ser desmascarada era uma febre constante. Qualquer batida na porta me fazia saltar. O latido do cachorro, o barulho do portão. Eu vivia num estado de alerta permanente. Quando ouvia a voz de algum vizinho chamando no portão, eu corria para o quarto e me trancava, esperando que a pessoa desistisse e fosse embora. Eu estava me apagando do mundo, me tornando um fantasma dentro da minha própria vida. Numa tarde, enquanto eu estava na minha cadeira de balanço, senti uma dor aguda, uma pontada forte no baixo ventre, que me fez perder o ar. Dobrei-me, gemendo baixo, a mão espalmada sobre a barriga. A dor durou alguns segundos e depois passou, deixando um rastro de medo. Era a primeira vez que sentia dor. Até então, era apenas o desconforto do peso e do tamanho. Aquela pontada foi um aviso, um lembrete de que aquilo, seja lá o que fosse, tinha um ciclo. Estava crescendo, se desenvolvendo, e em algum momento teria que sair. A ideia do parto me aterrorizou. Como eu faria? Sozinha? Quem me ajudaria? Eu não podia ir para um hospital. Não podia chamar uma parteira. A revelação seria inevitável. Naquela tarde, olhando para o céu que começava a tingir-se de laranja, uma decisão se formou em minha mente. Dura e fria como uma pedra. Eu enfrentaria aquilo sozinha, do começo ao fim. Se fosse para morrer, morreria ali, no meu quarto, com meu segredo.
Se fosse para viver, viveria com as consequências. A vergonha de Antônio, os sussurros da cidade, nada mais importava. O que importava era sobreviver. Sobreviver àquele corpo que me traía, àquela casa que me aprisionava, e principalmente àquele segredo que me devorava por dentro. A solidão, que antes me assustava, agora se tornava minha única aliada. Seria eu, Deus, e o que quer que estivesse crescendo em meu ventre. E mais ninguém. Lúcia era teimosa como uma mula, uma característica que herdara do pai, mas que nela se manifestava como perseverança e cuidado. Ela não se deu por vencida com minhas recusas e numa manhã de quinta-feira apareceu no meu portão sem avisar. Meu coração gelou quando ouvi sua voz chamando. Mãe, abre aqui! Sou eu, Lúcia! Por um instante, pensei em não responder, em me fingir de doente no quarto. Mas ela continuou a chamar, a voz carregada de uma preocupação que me desarmou. Arrastei-me até o portão, ajeitando a bata larga sobre a barriga proeminente. Minha filha, que surpresa, eu disse, tentando fazer minha voz soar natural, enquanto abria o ferrolho. Seu sorriso se desfez assim que me viu. Seus olhos passaram rapidamente pelo meu rosto e desceram para o meu corpo. Vi a centelha de choque, a tentativa de disfarçar. Ela carregava uma sacola de compras. Eu estava passando aqui perto e resolvi ver como a senhora estava. Trouxe umas frutas, um queijo que a senhora gosta, disse ela, entrando e me dando um beijo no rosto. O gesto foi carinhoso, mas senti a tensão em seu corpo. Fomos para a cozinha. Enquanto eu guardava as coisas, ela se sentou à mesa, os olhos me seguindo, cheios de perguntas não ditas. O silêncio era desconfortável. O pai não está? Ela perguntou, quebrando o gelo. Saiu. Foi resolver umas coisas no centro. Menti. Antônio raramente saía antes do meio-dia. Ele provavelmente estava no quintal, evitando-a, evitando a mim. Mãe, ela começou, a voz baixa, hesitante. A gente precisa conversar. Senti um calafrio. Sentei-me na cadeira à sua frente, as mãos no colo, como uma criança prestes a receber uma bronca. Conversar sobre o quê, minha filha? Sobre a senhora, sobre isso. Ela fez um gesto vago na direção da minha barriga. Eu não aguento mais ver a senhora assim, se escondendo do mundo. As pessoas na rua só falam disso. O pai anda com a cara fechada, bebendo mais do que nunca. Nossas famílias estão sendo alvo de fofocas cruéis. O que está acontecendo, mãe? Pelo amor de Deus, me conta a verdade. Seus olhos se encheram de lágrimas. Aquilo me partiu o coração. Vê-la sofrer por minha causa era uma dor a mais, uma faca girando na ferida. Eu queria tanto abrir a boca e contar tudo, despejar no colo dela todo o meu medo, minha confusão, minha solidão. Queria lhe dizer que eu não sabia o que estava acontecendo, que eu estava apavorada, que seu pai me acusava da pior das traições e que eu me sentia num beco sem saída. Mas como eu poderia dizer isso? Como colocar em palavras algo tão inacreditável? Se eu dissesse, minha filha, acho que estou grávida, ela me olharia como se eu estivesse louca. E se por um milagre ela acreditasse, a pergunta seguinte seria inevitável. Grávida de quem, mãe? A dúvida se instalaria em seu coração também. Eu não podia fazer isso com ela. Não podia manchar a imagem que ela tinha de mim, do casamento de seus pais. O meu fardo era meu, e eu não tinha o direito de dividi-lo com meus filhos. Respirei fundo, buscando forças no fundo da minha alma. Olhei nos olhos dela e menti. A mentira mais difícil e dolorosa de todas. Lúcia, não é nada do que as pessoas estão pensando, eu disse, a voz firme, embora por dentro eu estivesse tremendo. Eu estou doente. É uma doença de mulher, um tumor que cresce na barriga. Os médicos chamam de mioma. É isso, um mioma muito grande. O alívio no rosto dela foi quase infantil. Era visível que ela queria desesperadamente acreditar em qualquer explicação que não envolvesse a desonra. Um mioma? Mas, mãe, isso é perigoso. A senhora precisa se tratar, operar. Por que não nos contou antes? A gente te leva nos melhores médicos. Não. A palavra saiu mais alta do que eu queria. Acalmei-me. Não precisa, minha filha. Eu já fui num médico lá em Cachoeira para ninguém aqui saber. Ele disse que na minha idade é melhor não mexer. Não é maligno. Com o tempo, ele pode até diminuir. O importante é ficar quieta, me alimentar bem e não me estressar. Eu tecia uma teia de mentiras, cada fio mais frágil que o outro.
mas ela se agarrava a eles como se fossem uma corda de salvação. Um médico em Cachoeira, ela repetiu pensativa. Mas por que todo esse segredo? Por que deixar o pai e todo mundo pensar o pior? Você conhece seu pai, Lúcia. Ele é um homem ignorante. Se eu dissesse que estou com um tumor, ele ia achar que é câncer, que eu vou morrer. Ia fazer um alarde, contar para todo mundo. E o povo ia ter pena de mim. Eu não quero a pena de ninguém. Prefiro que falem mal de mim a que sintam pena. É meu orgulho, filha. Me entenda. Ela suspirou. Um suspiro longo, que parecia carregar o peso do mundo. Ela não estava totalmente convencida. Eu sabia. Havia furos na minha história. Mas ela escolheu acreditar, ou fingir que acreditava. Era mais fácil. Tudo bem, mãe, ela disse por fim, pegando na minha mão. Se é assim que a senhora quer, mas me prometa que se sentir qualquer coisa, qualquer dor, vai me ligar, a qualquer hora. Eu venho correndo. Eu prometo, respondi, sentindo um nó na garganta. Ela ficou mais um pouco. Conversamos sobre os netos, sobre as banalidades do dia a dia, mas a tensão continuava no ar, uma névoa fina e invisível entre nós. Quando ela se foi, eu desabei. Sentei no chão da cozinha e chorei como não chorava há anos. Chorei pela mentira que contei à minha própria filha, pelo muro que eu havia erguido entre nós. Chorei porque, ao tentar protegê-la, eu havia me isolado ainda mais. Aquele breve momento de contato humano só servira para me mostrar a profundidade abissal da minha solidão. Em meio ao deserto da minha solidão, havia um único oásis, um refúgio secreto chamado Dona Zilda. Ela morava no fim de uma rua de terra, numa casinha humilde cercada por um jardim exuberante, onde plantas medicinais cresciam misturadas a flores coloridas. Dona Zilda era o que o povo chamava de rezadeira, de benzedeira. Alguns, com desdém, a chamavam de curandeira. Para mim, ela era a única pessoa no mundo a quem eu poderia recorrer. Eu a conhecia desde menina. Minha mãe me levava nela para benzer de quebranto, de mal olhado. Ela tinha mãos quentes e um olhar que parecia enxergar através da pele, direto na alma. Tinha a sabedoria que não se aprende nos livros, mas que é passada de geração em geração, sussurrada ao pé do ouvido. Numa noite em que o desespero me sufocava, tomei uma decisão. Esperei Antônio cair no sono pesado de bêbado no sofá, me cobri com um xale escuro e saí pela porta dos fundos, como uma ladra. A noite estava sem lua, o que me favorecia. Andei pelas ruas escuras, o coração batendo na garganta, assustada com minha própria sombra. A luz de um candeeiro vazava pelas frestas da janela de Dona Zilda. Bati em sua porta, 3 toques leves. A porta se abriu e ela apareceu, uma figura pequena e enrugada, os cabelos brancos presos num coque frouxo. Seus olhos negros e brilhantes me reconheceram na penumbra. Carmelita, minha filha, o que faz aqui a uma hora dessas? Entre, entre. Sua casa cheirava a ervas, a fumo de rolo e a café fresco. Ela me guiou até a cozinha, me sentou numa cadeira de madeira e, sem fazer perguntas, me serviu uma xícara de chá fumegante. O calor da xícara em minhas mãos frias foi o primeiro conforto que senti em meses. Ela se sentou à minha frente e ficou me observando em silêncio, enquanto eu tomava o chá. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma paciência infinita. Foi esse silêncio acolhedor que finalmente quebrou minhas barreiras. As lágrimas começaram a rolar e, com elas, as palavras. Contei tudo. Os enjoos, a barriga crescendo, o medo, a vergonha. Contei sobre o desprezo de Antônio, os cochichos das vizinhas, a mentira que contei a Lúcia. Despejei sobre aquela mesa de cozinha toda a angústia que me consumia. Falei sem parar, atropelando as palavras, até não ter mais fôlego, até não ter mais segredos. Quando terminei, um silêncio profundo se instalou. Dona Zilda continuava a me olhar, o rosto sereno. Então, ela se levantou, veio até mim e, para minha surpresa, pediu para que eu levantasse a blusa. Hesitei por um instante, mas fiz o que ela pediu. Ela colocou sua mão enrugada sobre a minha barriga esticada. Sua mão era quente, quase febril. Ela fechou os olhos, a boca se movendo em orações silenciosas. Ficou assim por um longo tempo. Eu mal ousava respirar. Finalmente, ela abriu os olhos e afastou a mão. Seu semblante era sério. Carmelita, ela disse, a voz baixa e grave. Isso que você carrega aí dentro não tem alma. A frase me atingiu como um raio. Como assim não tem alma? Não é um menino. Não é uma menina. Não é uma criança de Deus. É um...
Engano do corpo. Uma semente que brotou errada, num terreno que não era mais para dar fruto. A natureza às vezes se confunde, minha filha. Ela cria coisas que não eram para ser. As palavras dela, em vez de me assustarem, trouxeram uma estranha clareza. Um engano do corpo. Era isso. Fazia mais sentido do que um milagre ou uma traição. Era uma explicação que eu conseguia entender, que se encaixava na estranheza que eu sentia. É uma doença, então? Perguntei. A voz um fio. É um fardo. Ela corrigiu. Um fardo que seu corpo criou e que você vai ter que botar para fora. Vai doer. Vai ser difícil. Mas não é um castigo do céu nem obra do diabo. É só a carne, Carmelita. A carne e seus mistérios. Ela me deu outro chá, desta vez mais amargo, com ervas que, segundo ela, iriam me dar força e acalmar meu espírito. Você precisa ser forte, ela me disse, segurando minhas mãos. O que quer que aconteça, não se culpe. Seu corpo está apenas tentando se livrar de algo que não lhe pertence. E quando isso acontecer, você estará livre. Livre desse peso na barriga e de muitos outros pesos que você carrega nas costas há anos. Saí da casa de Dona Zilda antes do amanhecer. O céu começava a clarear no horizonte. Eu não tinha mais respostas, mas tinha algo talvez mais importante. Uma nova perspectiva. Não era mais uma pecadora, uma adúltera. Era uma mulher cujo corpo havia se enganado. A culpa, aquele monstro que me devorava, começou a perder sua força. O medo ainda estava lá, mas agora ele tinha um companheiro, uma centelha de determinação. Eu iria enfrentar aquilo. Eu iria colocar aquele engano para fora, e com ele, talvez pudesse expulsar também a submissão e o silêncio que me aprisionaram por toda a vida. Aquela visita noturna não me deu a cura, mas me deu a arma que eu precisava para lutar, a compreensão. As palavras de Dona Zilda, não tem alma, ecoavam em minha mente, transformando a maneira como eu percebia a carga que levava em meu ventre. Antes, eu a via com uma mistura de terror e uma estranha, quase proibida curiosidade. Seria um filho da velhice? Um sinal? Agora, eu a sentia de outra forma. A sensação de carregar um alienígena que eu mencionei antes se intensificou. Minhas outras gravidezes foram diálogos. Eu conversava com meus filhos ainda na barriga, cantava para eles. Sentia suas personalidades se formando em cada chute, em cada soluço. Havia uma troca, uma comunicação sem palavras. Desta vez, havia apenas silêncio. Um silêncio pesado, denso. Eu colocava a mão sobre a barriga, que já ia pelo 6º, 7º mês, e esperava. Esperava um sinal de vida, um movimento que me dissesse que havia alguém ali. Mas nada vinha. Não havia os chutes vigorosos de João, nem as viradas suaves de Lúcia. Havia apenas uma pressão constante, um peso morto que se deslocava lentamente quando eu mudava de posição. Era uma presença passiva, inerte, um tumor, como eu havia mentido para Lúcia. A mentira, agora, parecia mais próxima da verdade do que a fantasia de uma gravidez. Essa percepção mudou tudo. A culpa diminuiu, mas o asco aumentou. Eu me sentia como se meu corpo tivesse sido invadido por um parasita, algo que se alimentava de mim, que crescia às minhas custas sem me dar nada em troca. Eu olhava para minha barriga no espelho com uma sensação de estranhamento, de dissociação. Aquele volume não era parte de mim. Era um apêndice, um erro grotesco que a natureza havia cometido em meu corpo. Comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava que estava num campo seco, estéril, e da minha barriga brotava não uma flor ou um fruto, mas uma pedra cinzenta, pesada, que me afundava na terra. Acordava suando, com o coração acelerado, a sensação da pedra ainda pesando em meu ventre. A ausência de vida, da forma como eu a conhecia, era o que mais me perturbava, tornava a situação ainda mais solitária. Se fosse um bebê, mesmo que fruto de uma situação inexplicável, haveria um propósito. Haveria a expectativa do nascimento, a promessa de um futuro. Mas carregar um engano do corpo era carregar o nada. Era um esforço sem recompensa, uma dor sem propósito. Essa sensação me deu uma nova força para mentir, para me esconder. Agora, eu não estava escondendo um filho bastardo. Estava escondendo uma deformidade, uma doença vergonhosa. O estigma era diferente, mas igualmente pesado. Quem acreditaria na história de um engano do corpo? Diriam que era feitiçaria, obra de macumba. O julgamento seria o mesmo, talvez pior. A relação com Antônio, se é que se podia chamar assim, continuava congelada no desprezo.
Ele me olhava, olhava minha barriga, e eu via o nojo em seus olhos. Às vezes, eu tinha vontade de gritar para ele. Não é o que você pensa. Não tem ninguém aqui. É só um erro, um pedaço de carne inútil. Mas eu me calava. De que adiantaria? Ele não acreditaria. E uma parte de mim, uma parte mesquinha e ferida, encontrava uma espécie de prazer doentio em deixá-lo chafurdar em suas próprias suspeitas. Que ele sofresse com a dúvida, que ele se corroesse com o ciúme. Era a minha pequena, silenciosa vingança. O tempo passava com a lentidão de uma procissão. 7º mês. 8º. O peso era quase insuportável. Minhas costas doíam, minhas pernas inchavam. Eu andava com dificuldade, apoiando-me nas paredes. A casa inteira parecia ter encolhido, os corredores estreitos, as portas pequenas demais para a minha nova dimensão. Eu me preparava para o fim, para o momento de expelir aquele fardo. Limpei o quartinho dos fundos, o antigo quarto de costura, e o transformei no meu santuário e, ao mesmo tempo, no meu campo de batalha. Levei para lá toalhas velhas, bacias, uma tesoura limpa com álcool, tudo o que eu achava que poderia precisar. Eu faria aquilo sozinha, como havia decidido. A ausência de alma que Dona Zilda mencionou me deu um tipo de coragem fria. Eu não estava prestes a dar à luz uma criança. Estava prestes a realizar uma cirurgia em mim mesma, a remover um tumor com a força do meu próprio corpo. Não haveria a alegria do nascimento, mas talvez, se eu sobrevivesse, haveria o alívio da libertação. E essa esperança, por menor que fosse, era a única luz que me guiava na escuridão daqueles dias intermináveis. Viver uma mentira é um trabalho exaustivo. Requer uma atenção constante aos detalhes, uma memória impecável para não se contradizer e, acima de tudo, uma capacidade de atuação digna de um artista de teatro. E durante 9 longos meses, eu fui a protagonista de uma peça trágica, encenada nos limites da minha própria casa. Minha rotina se tornou uma performance. Eu calculava cada movimento. Quando tinha que ir ao quintal estender roupa, esperava o momento em que a vizinha, Dona Marinalva, não estivesse na janela. Quando o vendedor de pão passava na rua, eu me escondia atrás da cortina. Minha vida era regida pelo medo de ser vista. A mentira que contei a Lúcia sobre o mioma exigia manutenção. Ela me ligava toda semana. Às vezes aparecia de surpresa. Cada visita era um teste para os meus nervos. Como a senhora está se sentindo, mãe? A barriga diminuiu? Está a mesma coisa, minha filha. Tem dias que dói um pouco, mas o médico disse que é normal. Eu respondia, a voz calma e ensaiada, enquanto por dentro meu estômago se revirava. E o pai? Ele está cuidando bem da senhora? Eu forçava um sorriso. Seu pai é assim mesmo, quieto, mas ele se preocupa, do jeito dele. Outra mentira. Antônio não só não cuidava de mim, como parecia torcer para que a minha doença me consumisse logo. As desculpas para explicar minha condição se tornaram cada vez mais elaboradas. Para o menino que fazia minhas compras, eu dizia que estava com uma hérnia e não podia pegar peso. Para o padre, que mandou um coroinha saber por que eu não ia mais à igreja, mandei um recado dizendo que estava com uma crise de reumatismo tão forte que mal conseguia andar. Eu construí um castelo de mentiras e vivia aterrorizada com a possibilidade de um sopro mais forte derrubar tudo. O pior era fingir normalidade diante de Antônio. Embora não nos falássemos, vivíamos sob o mesmo teto. Eu cozinhava, limpava, lavava suas roupas, fazia tudo com uma expressão neutra, como se o abismo entre nós não existisse. Era um jogo de aparências doentio. Ele, fingindo que eu não existia. Eu, fingindo que sua presença hostil não me afetava. A tensão era tão densa que podia ser cortada com uma faca. O tempo, que antes passava sem que eu notasse, agora era medido com uma ansiedade crescente. Cada folha que eu arrancava do calendário na parede da cozinha era uma pequena vitória, e ao mesmo tempo, um passo a mais em direção ao desconhecido. 8º mês. 9º. Meu corpo estava no limite. Eu sentia pontadas, cólicas, uma pressão constante no baixo ventre. Sabia que o fim estava próximo. Comecei a sentir uma estranha calma, a calma que precede a batalha. Aceitei meu destino. A peça estava chegando ao seu ato final. Eu havia ensaiado meu papel por meses, e agora era hora de subir ao palco, mesmo que a plateia fosse apenas eu mesma, e o aplauso, o simples fato de continuar respirando. Numa tarde, Lúcia apareceu com os 2 filhos pequenos. Ela me encontrou na varanda.
sentada, com dificuldade para respirar. O desespero em seu rosto era evidente. Mãe, chega! Isso não é um mioma, eu não sou boba. A senhora está... Ela não conseguia dizer a palavra. A gente vai para o hospital agora. Eu não saio daqui sem a senhora. O pânico me tomou. Ela tentou me levantar pelo braço, mas eu me recusei a mover. Me deixa em paz, Lúcia. Eu não vou a lugar nenhum. Gritei, com uma força que a assustou. Essa é a minha vida, o meu corpo, a minha doença. Me deixa morrer em paz, se for o caso. As crianças, assustadas com os gritos, começaram a chorar. Lúcia, com lágrimas nos olhos, as pegou pela mão e saiu, batendo o portão. A senhora é a mulher mais teimosa que eu já conheci, ela gritou da rua. Fiquei ali, sozinha, tremendo. Eu havia afastado a última pessoa que se importava comigo. A performance havia terminado. O público tinha ido embora. Agora, restava apenas o ato final, a ser encenado na solidão mais completa. A cortina estava prestes a se fechar, e eu não sabia se quando ela caísse, eu ainda estaria de pé. A briga com Lúcia me deixou num estado de desolação profunda. Naquela noite, a solidão pesou mais do que a barriga. Eu me sentia um navio à deriva, sem porto e sem bússola, com todas as pontes de comunicação com o mundo cortadas por mim mesma. Antônio ouviu a discussão. Eu o vi espiando pela fresta da porta da sala. Ele não interveio, claro. Apenas observou com um brilho de satisfação cruel nos olhos a minha filha me abandonando à minha própria sorte. Mais tarde, ele entrou na cozinha enquanto eu preparava um chá de erva cidreira para tentar acalmar os nervos. Ele estava sóbrio, o que de alguma forma tornava sua presença ainda mais ameaçadora. A sobriedade afiava sua crueldade. Ele se serviu de um copo d'água e ficou me encarando, encostado na pia. Até sua filha já percebeu a sem-vergonhice, ele disse, a voz arrastada, cheia de desprezo. Não adianta mais se cobrir com esses panos. A verdade sempre aparece, Carmelita. Sempre. Eu continuei mexendo meu chá, ignorando-o. Eu fico aqui pensando. Ele continuou, como se falasse para si mesmo. Quem terá sido o infeliz? Algum vendedor que bateu na porta? O rapaz que lê o medidor de luz? Tem que ser alguém muito desesperado para se engraçar com uma velha como você. Cada palavra era um ácido jogado na minha alma. Senti uma onda de fúria subir pela minha garganta, tão forte que me deixou tonta. Larguei a colher na xícara com um barulho agudo. Cale essa boca imunda, Antônio, eu disse, a voz baixa, mas vibrando de raiva. Ele pareceu surpreso com a minha reação. Havia meses que eu não o confrontava. Um sorriso torto se abriu em seu rosto. A santa se ofendeu? A santinha do altar se melindrou? Ele zombou, aproximando-se da mesa. Pois fique sabendo que a minha paciência acabou. Eu não vou criar filho de outro debaixo do meu teto. Eu não vou carregar a sua desonra nas minhas costas. Ele se inclinou sobre a mesa, o rosto perto do meu. Assim que essa coisa nascer, eu quero você e ela fora da minha casa. Entendeu bem? Você vai pegar seu bastardo e vai sumir daqui. Vá para a casa do pai dele, vá para o meio da rua, para o inferno. Eu não me importo, mas aqui você não fica. A ameaça, que antes me aterrorizava, agora teve um efeito diferente. Aquele foi o ponto de ruptura. O último fio que me prendia àquela vida, aquele homem, se partiu. O medo deu lugar a uma clareza gelada. Ele não era meu marido, não era meu companheiro, era meu inimigo. E eu não podia mais viver sob o mesmo teto que meu inimigo. Olhei bem dentro dos olhos dele, e pela primeira vez em muito tempo, não desviei o olhar. Não se preocupe, Antônio, eu disse, a voz firme como uma rocha. Você não vai precisar me expulsar. Assim que eu me livrar desse fardo, eu mesma farei questão de sair desta casa. E vou sair para nunca mais voltar. Meu tom o pegou de surpresa. Ele esperava lágrimas, súplicas. Não esperava desafio. Ele ficou me encarando por um instante, a boca entreaberta, sem saber o que dizer. Depois bufou, deu de ombros e saiu da cozinha. Fiquei ali, de pé, a xícara de chá esfriando na minha frente. Meu corpo todo tremia. Mas não era de medo. Era de uma energia nova. Uma fúria que se transformava em força. A decisão estava tomada. Não havia mais volta. O fim daquela provação não seria apenas o fim da minha gestação misteriosa. Seria o fim do meu casamento. O fim da mulher submissa que eu fora por 50 anos. A ameaça dele, que pretendia ser minha sentença de morte, acabou se tornando meu decreto de libertação. Naquela noite,
Deitada na cama, a insônia não era causada pela ansiedade, mas por um turbilhão de memórias. A conversa com Antônio abriu uma comporta no meu passado, e imagens de toda uma vida vivida ao lado dele vieram me visitar, como fantasmas numa vigília. Lembrei-me do início. Eu era uma moça de 17 anos, ele um rapaz de 20, com um bigode ralo e um olhar que prometia o mundo. Lembrei do nosso casamento. Uma festa simples no quintal dos meus pais, do cheiro de jasmim no meu cabelo, da esperança que eu sentia. Antônio era diferente naquela época. Ou talvez eu fosse diferente, e só enxergasse o que queria ver. Ele era gentil, me trazia flores do campo, dizia que eu era a mulher mais bonita de Feira de Santana. As lembranças boas vieram primeiro, como uma brisa suave. O nascimento de João, nosso primeiro filho. O orgulho nos olhos de Antônio ao segurar aquele pacotinho nos braços. A casa que construímos juntos, tijolo por tijolo, nos fins de semana. As noites em que sentávamos na varanda, olhando as estrelas, fazendo planos para o futuro. Onde tinha ido parar aquele homem? Onde tinha me perdido aquela mulher? Aos poucos, a brisa suave se transformou num vento cortante. As lembranças amargas começaram a se impor. Lembrei da primeira vez que ele me diminuiu na frente dos amigos, fazendo uma piada sobre a minha comida. Lembrei do dia em que eu disse que sonhava em ser professora, e ele riu, dizendo que meu lugar era no fogão, não numa sala de aula. Lembrei de todas as vezes que engoli minhas opiniões para não contrariá-lo, de todos os pequenos sonhos que fui guardando numa gaveta, até esquecer que existiam. A chegada dos outros filhos, o aumento das despesas, o trabalho duro. Tudo isso foi azedando Antônio. O rapaz gentil deu lugar a um homem amargo, que via a vida como um fardo e a mim como parte desse fardo. O silêncio se instalou entre nós, não um silêncio de paz, mas um silêncio de desistência. Paramos de compartilhar sonhos, depois paramos de compartilhar os problemas, até que só nos restou compartilhar o teto. Eu me dei conta, com uma tristeza profunda, de que a mulher que eu era aos 17 anos havia morrido há muito tempo. Eu a matei aos poucos, a cada vez que disse sim querendo dizer não, a cada vez que abaixei a cabeça para evitar uma briga, a cada vez que coloquei as necessidades dele e dos filhos acima das minhas. Eu me tornei uma sombra, uma função. Esposa, mãe, dona de casa, avó. Mas onde estava Carmelita? O que estava crescendo na minha barriga, aquele engano do corpo, começou a me parecer uma metáfora terrível. Era a materialização de todos os meus silêncios, de todas as minhas frustrações, de todas as palavras não ditas que apodreceram dentro de mim. Meu corpo, cansado de ser silenciado, estava gritando da forma mais bizarra e chocante possível. Estava gerando um tumor, um peso morto, assim como minha vida ao lado de Antônio havia se tornado. A raiva que senti dele na cozinha se transformou numa raiva de mim mesma. Raiva pela minha covardia, pela minha passividade. Por que eu aceitei tão pouco? Por que nunca lutei por mim? Mas a autopiedade não durou muito. Foi substituída por uma resolução. Talvez não fosse tarde demais. Talvez aquela provação horrível fosse, na verdade, uma segunda chance. Uma chance de parir a mim mesma, de dar à luz a mulher que eu poderia ter sido. Amanheci com uma certeza. Eu não sairia daquela casa como uma mulher expulsa e humilhada. Sairia como uma mulher que escolheu partir. A narrativa não seria mais a dele. Seria a minha. E o primeiro capítulo da minha nova vida começaria no dia em que eu me livrasse, ao mesmo tempo, do fardo no meu ventre e do fardo do meu casamento. Os últimos dias foram de uma quietude assustadora. O ar em Feira de Santana estava pesado, úmido e parado, prenunciando uma tempestade daquelas que lavam a alma da cidade. O céu tinha uma cor de chumbo, e o calor era sufocante, colando a roupa no corpo. A atmosfera lá fora era um espelho perfeito do meu estado interior. Eu me sentia como uma panela de pressão, com algo borbulhando dentro de mim, prestes a explodir. Eu mal comia. A pressão no meu estômago era tão grande que qualquer alimento parecia querer voltar. Vivia à base de chás e água. Passei a maior parte do tempo no meu quarto santuário, o antigo cômodo de costura. Arrumei tudo com um cuidado metódico, quase ritualístico. As toalhas limpas empilhadas, a bacia no chão, a tesoura esterilizada enrolada num pano. Era uma forma de manter o controle, de me preparar para o caos que eu sabia estar por vir. As dores começaram a aparecer com mais frequência. Não eram as pontadas agudas de antes,
mas uma dor surda, constante, nas costas e no baixo ventre. Uma dor de aviso. Meu corpo estava se preparando. E eu também. Eu observava Antônio de longe. Ele parecia sentir a mesma tensão no ar. Bebia mais, ficava menos em casa e, quando estava, andava de um lado para o outro como um bicho na jaula. Ele também esperava o fim. Esperava o momento de me executar, de me expulsar. Mal sabia ele que eu já havia assinado minha própria carta de alforria. Na noite em que tudo aconteceu, a tempestade finalmente chegou. Começou com um vento forte, que sacudia as árvores e assobiava pelas frestas das janelas. Depois, os primeiros pingos, grossos e pesados, que logo se transformaram num dilúvio. Os relâmpagos riscavam o céu, iluminando meu quarto em flashes fantasmagóricos, seguidos pelo estrondo dos trovões, que faziam a casa inteira tremer. Eu estava deitada, tentando descansar, quando senti a primeira contração de verdade. Foi diferente de tudo o que eu já sentira. Uma dor profunda, que começou nas costas e se espalhou como uma onda de fogo pela minha barriga, apertando tudo com uma força brutal. Prendi a respiração, agarrando as bordas do colchão até meus nós dos dedos ficarem brancos. A dor durou 1 minuto que pareceu 1 hora, e depois recuou, me deixando ofegante e coberta de suor. Eu sabia que era a hora. A tempestade lá fora rugia, abafando qualquer som que eu pudesse fazer. Era como se a natureza estivesse me dando cobertura, criando uma sinfonia selvagem para o meu parto solitário. Levantei-me com dificuldade. A cada passo em direção ao quartinho dos fundos, outra contração vinha, me forçando a parar e me apoiar na parede, mordendo os lábios para não gritar. Antônio estava na sala. Eu podia ouvir o som da televisão misturado ao da chuva. Ele não podia me ouvir. Ninguém podia. Tranquei a porta do quartinho. A luz fraca da única lâmpada no teto criava sombras longas e dançantes. O palco estava montado. O ato final ia começar. Eu não sentia medo. Sentia uma estranha e terrível calma. Era o meu corpo, a minha dor, a minha batalha. E eu iria vencê-la, ou morrer tentando. A noite mais longa da minha vida foi uma sinfonia de dor e solidão, orquestrada pela fúria da tempestade lá fora. O quartinho dos fundos se tornou o centro do meu universo, um útero de paredes de reboco onde eu teria que parir a mim mesma, livre do fardo que me consumia. As contrações vinham em ondas cada vez mais fortes e próximas. A dor era uma coisa viva, uma criatura que me agarrava pelas entranhas e torcia sem piedade. Eu me contorcia no colchão fino que coloquei no chão, o suor encharcando meus cabelos e minhas roupas. Em alguns momentos, a dor era tão intensa que o mundo ao meu redor desaparecia, restando apenas uma consciência pulsante de puro sofrimento. Eu me recusava a gritar. Mordia um pano que havia separado, abafando os gemidos que teimavam em escapar. Não daria a Antônio a satisfação de me ouvir sofrer. Minha dor era só minha, um segredo final a ser guardado. As horas se arrastaram. Perdi a noção do tempo. Era eu, a dor e o barulho da chuva, uma companheira constante e violenta. Entre uma contração e outra, eu respirava fundo, buscando forças em algum lugar profundo dentro de mim. Lembrei-me das palavras de Dona Zilda. É um fardo que seu corpo criou e que você vai ter que botar para fora. Aquilo se tornou meu mantra. Eu não estava dando à luz. Estava me livrando de um peso. Estava realizando um exorcismo. Em um determinado momento, senti uma pressão imensa. Uma sensação de que meu corpo iria se partir ao meio. Era a hora. Reuni o que me restava de forças. Com um esforço que pareceu rasgar minha alma, eu empurrei. Empurrei com a força de 9 meses de angústia, de humilhação, de silêncio. Empurrei com a raiva que sentia de Antônio, com a tristeza de ter mentido para minha filha, com a determinação de sobreviver. E então, senti um alívio súbito, uma liberação. O peso que me oprimia se foi. Caí para trás no colchão, exausta, ofegante, o corpo inteiro tremendo. Fiquei ali por um instante, de olhos fechados, apenas sentindo o vazio no meu ventre. O silêncio dentro de mim era ensurdecedor. Quando abri os olhos, olhei para o que estava entre as minhas pernas, sobre as toalhas, e a visão confirmou tudo o que Dona Zilda havia dito, tudo o que meu instinto me alertara. O que saiu de mim não chorou. Não tinha olhos para ver o mundo, nem pulmões para sugar o ar. Não tinha a forma de uma criança. Era um nó cego da natureza, um emaranhado de carne e segredos, o peso físico de todos os meus anos de silêncio. Um aglomerado disforme, que parecia uma imitação grotesca,
e sem vida de uma placenta. Era a prova de que eu não era uma adúltera, nem uma santa milagrosa. Era a prova de que meu corpo, em sua sabedoria ou em sua loucura, havia gritado. Olhei para aquela massa inerte e não senti nojo. Senti uma estranha compaixão. Aquilo era parte de mim. Era a minha dor tornada carne. Com as mãos trêmulas, peguei a tesoura. Cortei o que quer que nos ligasse. O ato foi simbólico. Eu estava cortando o cordão umbilical não com uma criança, mas com o meu passado, com a minha submissão. Levantei-me, o corpo dolorido, mas a alma estranhamente leve. Enrolei o fardo num pano de prato limpo. A tempestade lá fora começava a amainar, assim como a tempestade dentro de mim. A batalha havia acabado. Eu havia sobrevivido. Agora, faltava apenas uma coisa a fazer. Faltava apresentar ao meu juiz a prova da minha inocência e ao mesmo tempo da sua condenação. O caminho do quartinho dos fundos até a sala foi a caminhada mais longa e mais firme da minha vida. Meus pés descalços mal sentiam o frio do cimento. O corpo, embora exausto e dolorido, movia-se com uma nova autoridade. Eu não era mais a Carmelita que se encolhia nos cantos. Eu era uma sobrevivente carregando o troféu da sua guerra. A televisão ainda estava ligada, lançando uma luz azulada e trêmula sobre a sala. Antônio dormia no sofá, a cabeça tombada para o lado, a boca aberta. O cheiro de cachaça e suor me atingiu, mas pela primeira vez não me causou náuseas. Apenas um profundo e irrevogável desprezo. Parei diante dele. Olhei para aquele homem que havia sido meu companheiro por meio século e só vi um estranho que me acusou, me humilhou e me sentenciou sem um julgamento justo. Agora era o dia do seu julgamento, e a prova do crime, o crime dele, não o meu, estava em minhas mãos. Com um movimento deliberado, estendi os braços e deixei o embrulho cair sobre a mesinha de centro. O baque surdo no silêncio da madrugada foi como um tiro. Antônio se sobressaltou, acordando num susto. Seus olhos, turvos de sono e álcool, levaram um tempo para focar. Primeiro em mim, de pé como uma estátua diante dele, e depois na trouxa disforme sobre a madeira. Que diabo é isso, mulher? Ele resmungou, a voz rouca, a mesma pergunta daquela noite que agora parecia ter acontecido em outra vida. Desta vez, eu não hesitei. Com as pontas dos dedos, puxei o pano, revelando o conteúdo em toda a sua estranheza. A luz da televisão dava à massa uma aparência ainda mais fantasmagórica. A reação de Antônio foi visceral. Ele se encolheu no sofá, como se tivesse visto uma assombração. O sangue sumiu de seu rosto, deixando-o com uma palidez cadavérica. Seus olhos se arregalaram, fixos naquilo, a boca se abrindo e fechando, mas nenhum som saía. O homem arrogante, o acusador, o juiz, havia se desmanchado. No seu lugar, havia apenas um homem pequeno, apavorado, confrontado por uma verdade que sua mente não conseguia processar. E então, minha voz cortou o silêncio. As palavras que eu havia ensaiado em minha mente, as palavras que resumiam tudo, saíram com uma calma assustadora. Tá aqui, eu disse, e ele se encolheu a cada sílaba. Tá aqui o filho que você dizia não ser seu, a vergonha que você jurou que eu carregava. Olhe bem, Antônio. Olhe bem para o fruto da sua desconfiança, para o monstro que você ajudou a criar com o seu veneno. Ele desviou o olhar daquilo e me encarou. E no fundo dos seus olhos, eu não vi raiva, não vi ódio. Eu vi medo. E pela primeira vez eu vi vergonha. A vergonha que ele tentou me impingir por 9 meses agora era toda dele. Eu não esperei por uma resposta. Não havia nada que ele pudesse dizer que fizesse alguma diferença. Virei as costas para ele, para o sofá, para a sala, para os 50 anos de vida que passei naquele lugar. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e a tranquei. Não por medo, mas para demarcar meu território, meu novo começo. O confronto havia terminado. Não com gritos, não com violência, mas com o peso esmagador de uma verdade silenciosa e terrível. E naquele silêncio, eu havia vencido. O resto da noite foi passado numa vigília silenciosa. Eu não dormi. A exaustão física era imensa, mas minha mente estava mais desperta do que nunca. Sentei-me na beira da cama e ouvi. Ouvi o som da chuva diminuindo, transformando-se num chuvisco fino e depois cessando por completo. Ouvi os primeiros pássaros começando a cantar lá fora, anunciando o amanhecer. E ouvi o silêncio que vinha da sala. Um silêncio diferente de todos os outros que já haviam habitado aquela casa.
Não era o silêncio da indiferença ou da raiva contida. Era um silêncio de choque, de aniquilação. Eu não ouvi Antônio se mover. Não ouvi um passo, um resmungo, um copo sendo enchido na cozinha. Era como se ele tivesse se transformado em pedra no sofá. A ausência de reação dele era a mais eloquente das confissões. Ele não tinha defesa. A prova irrefutável da minha inocência e da sua crueldade estava ali, na sua mesinha de centro. Qualquer palavra que ele dissesse seria inútil. Qualquer pedido de desculpa seria uma ofensa. Quando os primeiros raios de sol pintaram o céu de um rosa suave, eu me levantei. Abri meu velho guarda-roupa, que cheirava a naftalina e a tempo. Peguei uma pequena mala de fibra, que não era usada desde uma viagem que fizemos para visitar Lúcia quando ela se mudou. Com uma calma que me surpreendia, comecei a arrumar minhas coisas. Não peguei muito. Algumas mudas de roupa, as mais simples. Meus documentos. Uma fotografia antiga dos meus 4 filhos, quando ainda eram crianças. Um terço de madeira que foi da minha mãe. Peguei apenas o que era verdadeiramente meu, o que definia a minha história, não a história que vivi com ele. Deixei para trás os vestidos, as panelas, os móveis. Deixei para trás a casca da vida que não me servia mais. Enquanto arrumava a mala, senti uma paz que não sentia há anos, talvez nunca. A dor no meu corpo era um lembrete da batalha que eu havia travado, mas era uma dor limpa, uma dor de cura. O vazio no meu ventre era a prova da minha liberdade. Quando a mala estava pronta, abri a porta do quarto. A luz da manhã já inundava a casa. Olhei para a sala. Antônio continuava no sofá, na mesma posição, olhando para o nada. A coisa na mesinha de centro ainda estava lá, coberta pelo pano. Ele não teve coragem de tocar, de mover, de esconder. Era o seu monumento à vergonha. Nossos olhos se cruzaram por um breve instante. O dele estava vazio, derrotado. O meu, eu espero, estava firme. Não havia ódio nem triunfo. Havia apenas um ponto final. Passei por ele sem dizer uma palavra. Fui até a porta da frente, a mala na mão. Girei a chave na fechadura. O som do metal girando foi o último que compartilhei com ele. Abri a porta. O ar da manhã estava fresco, limpo pela chuva da noite. O cheiro de terra molhada subiu, o cheiro de vida nova. Dei o primeiro passo para fora. E pela primeira vez em 50 anos, eu não olhei para trás. Caminhar pela rua naquela manhã foi como ver o mundo pela primeira vez. As cores pareciam mais vivas, os sons mais nítidos, o verde das folhas, o canto de um galo ao longe, o cheiro do pão assando na padaria da esquina. Eu, que vivia escondida por tantos meses, agora andava sob o céu aberto, sem medo, sem vergonha. As poucas pessoas que estavam na rua me olhavam com curiosidade. Eu não usava mais as batas largas, mas um vestido simples, que marcava a ausência da barriga. Imagino o que pensaram. A velha Carmelita, que andava sumida e que todos diziam estar grávida, de repente aparece, magra e com uma mala na mão, abandonando a casa ao raiar do dia. Deixei que pensassem o que quisessem. A opinião deles já não me importava. Meu destino era a casa de Lúcia. Ficava do outro lado da cidade, uma caminhada longa, mas eu não quis pegar um transporte. Eu precisava daquele tempo, daquele caminho. Cada passo na calçada era uma afirmação da minha liberdade, uma demarcação do meu novo território. Quando cheguei ao portão dela, hesitei. Lembrei da nossa última conversa, das palavras duras que trocamos. E se ela não me quisesse ali? E se ela ainda estivesse com raiva? Respirei fundo e bati. Foi Lúcia mesma quem atendeu. Ela estava com roupa de dormir, o cabelo desarrumado. Quando me viu, ali, de pé, com a mala na mão, seu rosto passou por uma sucessão de emoções. Surpresa, confusão, preocupação. Mãe, o que aconteceu? O que é essa mala? Ela perguntou, a voz alarmada. Eu não consegui responder. A força que me sustentou durante toda a noite e toda a caminhada pareceu me abandonar ali, no portão da minha filha. Meus joelhos fraquejaram. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram. Um dilúvio silencioso. Lúcia não precisou de mais explicações. Ela abriu o portão, me envolveu em seus braços e me levou para dentro. O abraço dela era quente, seguro. Era o porto que eu precisava. Sentei no sofá da sala dela, enquanto ela me trazia um copo de água com açúcar. Meus netos apareceram na porta do quarto, sonolentos.
curiosos com a comoção. Vovó, disse o mais novo, esfregando os olhos. Lúcia os mandou de volta para o quarto com um gesto suave. Sentou-se ao meu lado, segurando minha mão. Agora me conta, mãe, com calma. O que aconteceu? E pela primeira vez, eu contei a verdade. Não a mentira do mioma, não as meias palavras. A verdade inteira. Contei sobre a gravidez inexplicável, sobre as acusações de Antônio, sobre o isolamento, sobre as palavras de Dona Zilda, sobre a noite de terror e dor, sobre o que saiu de mim e sobre o confronto final na sala. Ela ouviu tudo em silêncio, o rosto pálido, os olhos arregalados de horror e de incredulidade. Quando terminei, ela estava chorando. Minha Nossa Senhora, por que a senhora não me contou? Por que passou por tudo isso sozinha? Para te proteger, minha filha. Para proteger a todos vocês dessa vergonha. Vergonha? A vergonha não é sua, mãe. Nunca foi, ela disse, a voz embargada de raiva e de amor. A vergonha é do pai, por ter sido tão cruel. É dessa gente fofoqueira que te apedrejou sem saber de nada. Ela me abraçou de novo, com força. A senhora não está mais sozinha. A senhora vai ficar aqui. Essa casa é sua também. A gente vai cuidar da senhora. Naquele momento, na sala da minha filha, rodeada pelo amor dela, eu senti que o processo de cura havia começado. O parto da noite anterior havia me livrado do fardo físico. Agora, ao contar minha história e ser acolhida sem julgamento, eu começava a me livrar do fardo emocional. O caminho seria longo, eu sabia. Mas eu não estava mais caminhando sozinha. Hoje, sentada na varanda da casa que construí para mim, num terreno que Lúcia e meus outros filhos me ajudaram a comprar, eu olho para trás e vejo aquela mulher de 40 anos atrás com uma mistura de compaixão e orgulho. Tenho 72 anos. Meus cabelos são completamente brancos. Meu rosto é um mapa de rugas que contam a minha história. E eu gosto dessa história. Eu nunca mais voltei para aquela casa. Nunca mais vi Antônio. Soube, pelos filhos, que ele viveu o resto dos seus dias um homem amargurado e solitário. A história do que aconteceu naquela noite se espalhou por Feira de Santana, mas de uma forma distorcida, como uma lenda urbana. Alguns dizem que eu tive um filho do diabo e o abandonei. Outros, mais próximos da verdade, sussurram que eu expulsei um tumor e, junto com ele, o marido. A verdade exata, apenas meus filhos e eu sabemos. O que os médicos disseram depois que Lúcia me forçou a ir a um ginecologista foi que eu tive uma gravidez molar. Um termo técnico e frio para o turbilhão que foi a minha vida. Um óvulo fecundado de forma errada, que se desenvolveu não em um bebê, mas num amontoado de tecido anormal. Uma condição rara, ainda mais em uma mulher na minha idade. Um engano do corpo, como a sábia Dona Zilda havia dito. O que a cidade pensa de mim não me afeta mais. O medo e a admiração que vejo nos olhos das pessoas quando passo na rua se tornaram parte da paisagem. Eu me tornei Carmelita Barbosa, a mulher que enfrentou o impossível, a mulher que pariu a própria liberdade no chão de um quarto escuro. Transformei minha dor em força. Aprendi a costurar não mais para esconder, mas para criar beleza, vendo as toalhas bordadas e os vestidos que faço na feira. Minha casa é simples, mas é minha. Tem um jardim florido e uma horta viçosa. É um lugar de paz. Meus filhos e netos me visitam sempre. Minha relação com Lúcia se tornou um laço inquebrável, forjado no fogo daquela provação. Aprendi que a verdade, por mais dura e inacreditável que seja, é a única coisa que nos liberta. Carreguei uma mentira no ventre por 9 meses, e ela quase me destruiu. Ao expeli-la, ao trazê-la à luz, eu me salvei. A vida, às vezes, nos prega peças cruéis. Ela nos empurra para o fundo do poço, nos testa até o limite da nossa sanidade. Mas é lá, no escuro, que descobrimos a força que não sabíamos ter. É lá que aprendemos a escolher a dignidade em vez da submissão, a verdade em vez da mentira. Minha história, no fim das contas, não é sobre uma gravidez impossível, é sobre a possibilidade de renascer. Não importa a idade, não importa o tamanho da dor, é sobre encontrar a própria voz, mesmo que seja preciso gritar em silêncio por uma vida inteira, até que ela finalmente saia. E agora, que compartilhei o fio da minha meada com vocês, eu gostaria de ouvir a sua voz. Acredito que toda história merece ser ouvida.
E toda jornada, por mais solitária que pareça, encontra eco em outras almas. Deixem seus comentários. Compartilhem o que sentiram ao caminhar ao meu lado. E se ainda não o fizeram, inscrevam-se neste canal para que outras vozes, como a minha foi um dia, possam encontrar um lugar seguro para finalmente serem ouvidas. Cada like, cada inscrição, é um lembrete poderoso de que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Obrigada por me escutarem.